Bom dia, amada Igreja do Senhor, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você neste momento, no seu lar, neste novo ano que estamos iniciando, que 2025 seja um ano próspero, abençoado, repleto de alegrias, renovo de forças e prosperidade. Isso é o que a Igreja Batista Filadélfia deseja para a sua vida. E para iniciarmos este estudo bíblico desta manhã, dando continuidade à carta de Paulo aos Romanos, nós vamos fazer uma oração, pedindo a Deus a misericórdia, a graça, a sabedoria, para que o Espírito Santo de Deus fale conosco nesta manhã. Pai querido, Pai de amor, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça, por tantas bênçãos recebidas das tuas mãos, ó Pai. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo ano de 2024, pelo ano repleto de bênçãos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que vivemos, por tudo que fizemos, porque sentimos, Senhor, a tua graça e o teu poder, a tua presença nas nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por 2025, que o teu povo, a tua igreja, Senhor, venha a ser despertado cada dia mais, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 13 é o capítulo de hoje, dando continuidade aos estudos bíblicos que se encerraram em 2024, mas estamos iniciando, dando prosseguimento ao estudo bíblico da carta de Paulo aos Romanos. No versículo 1, nós temos como título do versículo 1 até o versículo 7, submissão à autoridade. E do versículo 8 até o final, Paulo fala sobre o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glotonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Louvado seja Deus por esta palavra. Irmãos, a carta aos Romanos, ela é uma carta onde Paulo mostra como Jesus criou a nova família da aliança com Abraão através da sua morte e ressurreição e através do envio do Espírito Santo. Então, a Romanos é a epístola das epístolas.
e é considerado um manifesto cristão, porque é onde nós temos a maior doutrina para a igreja está na carta de Romanos. Então, nós vemos que Romanos, ele é tão completo, a carta de Paulo aos Romanos é tão completa, que John Wesley, que foi um reverendo anglicano e teólogo britânico, líder e precursor do movimento metodista, que ocorreu na Inglaterra no século XVIII, converteu-se ao ler um comentário escrito por Martinho Lutero sobre a carta de Romanos. Então, Romanos é perfeito para a igreja, para os ensinos doutrinários da igreja, também nos dias de hoje. Então, quem escreveu a carta de Romanos? O apóstolo Paulo. Então, essa carta ela foi escrita provavelmente em Corinto, né? Provavelmente no ano 57 depois de Cristo, quando Paulo se preparava para visitar Jerusalém. Então, a carta foi escrita para apresentar Paulo e fazer uma síntese da sua mensagem antes de chegar a Roma. A carta foi escrita para explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. A carta é a mais longa das epístolas de Paulo e é considerada a epístola com o mais importante legado teológico do apóstolo. A carta também é a mais completa explicação de Paulo sobre a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, Paulo contou com a ajuda de um escrevente, que foi Tércio, que a gente vê que ele escreveu a sua saudação aos santos romanos quase no final da sua epístola, da epístola de Paulo. Então, para quem Paulo escreveu esta carta aos romanos? Então, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos romanos para os membros da igreja de Roma, que eram cristãos batizados, tinham conhecimento do Evangelho e receberam também o dom do Espírito Santo. Então, a carta ela foi escrita em Corinto, nesta data aproximadamente 57 depois de Cristo. Então, a carta aos Romanos é o 6º livro do Novo Testamento e é considerada a epístola com o mais importante legado teológico de Paulo. Então, nós vemos que o tema central desta carta é a gratuidade da salvação através da fé em Jesus Cristo. Então, nós recebemos a palavra que diz, de graça nos foi dado. Então, a salvação ela é gratuita por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, como diz a palavra. Então, nós vemos que dos versículos 1 a 7, como eu já falei, Paulo trata do tema de submissão às autoridades terrenas. E do 8 a 14, o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tratando desta carta, dessa epístola aos Romanos, no capítulo 13, ele colocou como tema, que eu achei bem interessante replicar aqui, o relacionamento do cristão como cidadão de dois mundos. Então, nós temos um relacionamento com Deus, com as pessoas que nos cercam e conosco mesmo. Então, voltando um pouquinho ao capítulo 12, para a gente compreender um pouco melhor, em Romanos capítulo 12, Paulo direciona o estudo doutrinário da seguinte forma. Dos versículos 1 a 2, relacionamento do cristão com Deus. Do versículo 3 a 8, relacionamento do cristão com ele mesmo. No capítulo 12, versículo 9 ao 16, relacionamento do cristão com o seu próximo. E a partir do versículo 17 até o versículo 21 do capítulo 12, Paulo trata do relacionamento do cristão com os seus inimigos. Então, Paulo prossegue, quando ele entra no capítulo 13, ele prossegue o assunto de relacionamento. Agora, da seguinte forma. Do versículo 1 ao 7, relacionamento com as autoridades, como o cristão deve se relacionar com as autoridades terrenas. E no versículo 8 até o 10, o relacionamento com a lei, como nós devemos comportar com a lei dos homens. E a partir do versículo 11 até o versículo 14, relacionamento do cristão com a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, Romanos capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, é o texto mais relevante da história sobre relacionamento político. Nós estamos, enquanto cidadãos, né, terrenos, nós precisamos entender que também estamos sob autoridades.
E toda autoridade ela é constituída por Deus. Então, como está aqui no versículo 1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Aqui na minha tradução fala potestades, mas em outra tradução fala autoridades. Então, nós vemos que nenhum homem está destituído dessa ordenança divina. Então, todos nós precisamos estar debaixo desta submissão. É o mandamento aqui, é a orientação para nós. Porque aqui nenhum está excluído desta ordenança, que é nos submeter às autoridades. Então, nós vemos que Paulo não advoga nenhum tipo de governo. Ele está falando da institucionalidade de governo, que é uma instituição divina. Então, Deus, como Ele é a favor da ordem, da decência, Ele rejeita a anarquia. Então, os homens, por terem uma índole, muitas vezes de não cumprirem, né, de não fazer o seu papel conforme a vontade de Deus, Deus institucionou autoridades para isso. Então, nós vemos que Deus instituiu a família, a igreja e o governo humano, tudo para que haja ordem. A origem da autoridade. Então, quando nós vemos qual é a origem da autoridade, toda autoridade procede de Deus. Não é um governo autoimposto. Então, quando nós vemos alguém comandando uma nação, um presidente da república, quando nós vemos seus governadores, seus ministros, seus cooperadores, prefeitos, vereadores, o segmento das polícias, qualquer autoridade, mestres, qualquer autoridade, essas pessoas são autoridades constituídas por Deus e elas não foram autoimpostas. Então, toda autoridade, conforme está aqui no capítulo 13, procede de Deus. Não é um governo por acaso, não é um governo simples, mas é a autoridade constituída por Deus. Então, a autoridade, ela é uma iniciativa divina. Não importa a sua religião, partido político, a origem do governo é de Deus. Então, eu me lembro, nas orações do meu pai era diácono da Assembleia de Deus, ali em Tuiutaba, Minas Gerais, e quando meu pai sempre orava, ele tinha... quando ele ia orar pelas pessoas, ele sempre orava pelas autoridades constituídas por Deus, se baseando a oração dele, tinha sempre como base em Romanos capítulo 13. E ele dizia sempre em sua oração, Senhor, abençoa o presidente da república, seus ministros, seus cooperadores, o governador do nosso estado, a nossa Câmara de Vereadores, o nosso prefeito, os professores, as polícias, sempre ouvia essas palavras dos lábios do meu pai, porque meu pai fazia essa oração conforme os ensinamentos de Romanos capítulo 13. Então, já que toda autoridade procede de Deus, foi Deus que constituiu, irmãos, Ele exige de nós um compromisso. E a origem do governo é de Deus. E qual é o nosso compromisso com este versículo, com esta orientação? O que nos compete fazer? Então, ele exige de nós obediência às autoridades. Nenhum cristão deve ser insubmisso às autoridades que foram constituídas por Deus. Então, aquele que resiste às autoridades, rejeita Deus que instituiu as autoridades. Então, isso vale também para a família, quando um filho rejeita o pai e a sua mãe. Rejeita o próprio Deus, quando o filho rejeita um pai e uma mãe, ele rejeita o próprio Deus que instituiu a família, Deus que estabeleceu a família. Mas Paulo também diz que a autoridade governamental foi instituída para fazer o bem. E caso ela não faça, Deus trará juízo. Então, nós vemos que a palavra de Deus diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, todas aquelas pessoas que receberam de Deus a oportunidade de governar,
de fazer qualquer coisa no nível de autoridade, Deus trará juízo toda a obra, porque é isso que a palavra de Deus diz. Porque Deus instituiu as autoridades, mas instituiu também a estas autoridades que façam o bem. Que nós vemos que Deus trará juízo aquilo que elas não fizerem em benefício do povo. Então, nós devemos ser obedientes às autoridades, submissos, devemos honrá-las, porque Paulo traz essa doutrina para as igrejas. Então, vamos ver aqui, qual é a natureza da autoridade? Ministros de Deus, que significa diácono, todos os presidentes, ministros, governadores, prefeitos, vereadores, policiais, professores, todo o aparato de autoridade é diácono de Deus. E diácono, irmãos, é um servo, é um garçom de Deus. Então, vocês imaginem se estas pessoas que têm essa oportunidade, que Deus concedeu elas essa oportunidade de ser autoridade, se elas compreendessem isso, nosso mundo seria diferente. Porque elas não são pessoas que são onipotentes, não são pessoas que se autodesignaram autoridade, mas Deus a constituiu para servir ao povo, para servir aqueles que aos seus liderados, conforme a orientação do Senhor. Foi Deus que constituiu as autoridades. Então, nós vemos que duas finalidades, por que Deus constituiu as autoridades. Para fazer o bem para os seus liderados, para o povo e coibir o mal. Então, a segunda finalidade foi para coibir o mal. Então, o governante traz consigo uma espada, que são as leis. Neste sentido, o mal precisa ser coibido e o bem promovido. Esse equilíbrio, irmãos, é o que traz a paz sobre a nação. Então, nós vemos que as autoridades que deixam de exercer o ministério governamental, o governante está pecando. Deus vai trazer a juízo toda a obra, vai perguntar para aquelas pessoas, aquele grande dia, o que você fez daquilo que eu entreguei nas suas mãos? Então, no versículo, nós vemos até o versículo 8, Paulo fala, até o versículo 7, Paulo fala sobre esse tema da submissão às autoridades. Então, a partir do versículo 8, fala, ninguém devais alguma coisa a não ser o amor com que vos ameis, que nos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Nesse sentido do versículo 8, irmãos, nós vemos que quando lá no Velho Testamento, quando Deus falando ao povo de Israel, disse que eles não tomariam emprestado, mas que eles emprestariam, então fala muito sobre a questão da dívida, porque a dívida, ela é uma prisão. E a Bíblia ainda vai um pouco mais longe, ela fala que aquele que deve é servo, ele é escravo daquele do qual ele pegou emprestado. Então, nós precisamos, como povo de Deus, cada dia mais nos libertar de toda dívida, porque a dívida, ela tira o sono, a dívida, ela tira a paz, a dívida, ela faz com que as pessoas não tenham alegria naquele salário, naquilo que elas recebem, porque muitas vezes está totalmente comprometido para pagar aquilo que elas já contraíram. Então, Paulo passa aqui de nossos deveres para com os superiores, para aquele único princípio que deve reger as nossas relações com todas as pessoas, que no final do versículo ele fala sobre o amor. Então, ele orienta que nós não devemos dever nada uns aos outros, a não ser o amor. Então, quando Paulo fala aqui que a dívida do amor, nós estamos vendo aqui a dívida impagável. Porque não tem como pagar amor. Por mais que você diz, eu vou dar uma lembrancinha para uma pessoa que tem me amado tanto, por ter feito muito por mim, mas nós vemos que não há como pagar o amor. Então, a dívida do amor é uma dívida impagável.
E em seguida, Paulo continua, porque estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento que há nesta frase se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo repete aqui as palavras de Jesus em Mateus capítulo 22, versículos 38 e 37, que diz assim, e o segundo mandamento semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse-lhe, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, por que Paulo, repetindo aqui, frisando bem as palavras de Jesus sobre os principais mandamentos, aquilo que Jesus já tinha falado em Mateus capítulo 22, porque nós sabemos que o amor, irmãos, ele não faz mal. O amor não faz mal ao próximo, assim o cumprimento da lei é o amor. Porque se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, se eu coloco Deus em primeiro lugar, se eu honro ao Senhor, se eu amo ao Senhor com toda a minha alma, todo o meu entendimento, eu vou buscar aproximar cada vez mais de Deus. E eu aproximando de Deus, irmãos, Deus vai falando comigo, Deus vai me mostrando, Deus vai me orientando aquilo que eu preciso mudar. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é água. Ela é a água que lava. A palavra de Deus, ela é espelho. Quando eu começo a estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, eu olho para a palavra e fico vendo, irmãos, como eu preciso mudar. A palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos revela aquilo que está fora do lugar para que nós possamos estar mais perto do Senhor. Porque, como diz a palavra de Deus, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor. E a melhor maneira deste preparo é compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, como agradá-lo, como servi-lo melhor. E, irmãos, o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque, olha só, o amor, ele é o cumprimento ou atende todos os requisitos da lei. Então, a lei de Deus sobre esta cabeça, ou em relação ao nosso dever para com o próximo, ela exige que nós façamos justiça a ele e observemos a verdade. Tudo é resolvido pelo amor. E se as pessoas realmente amassem os outros, todas as exigências da lei seriam satisfeitas. Porque quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou querer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Os irmãos concordam? Então, se eu não vou mentir, não vou roubar, não vou fraudar, não vou ferir o meu irmão, porque eu não quero aquilo para mim. Então, a partir do momento que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós temos temor. E a partir do momento que nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós mudamos o comportamento, os nossos relacionamentos, porque nós passamos a tratar as pessoas com mais educação, com mais gentileza, com mais amor, porque aquilo que eu estou fazendo para o meu próximo, ele volta para mim. Porque a vida, ela é como um espelho. Aquilo que nós fazemos volta para nós. Então, nós estamos num ciclo. Tudo que nós fazemos, irmãos, seja bem ou mal, um dia ele volta. Porque a lei da semeadura, em Gálatas capítulo 5, ela nos fala sobre isso, sobre a lei da semeadura. Então, nós vemos que no versículo 11 diz assim, além disso, vocês conheceis o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando começamos a crer. Então, Paulo fala assim, ele faz um chamado de despertamento. O que é o despertamento, irmãos? Ele fala, aqui ele começa o versículo, além disso, quer dizer, além de eu obedecer às autoridades, conforme ele inicia ali no versículo 1. Além de eu amar ao próximo como a mim mesmo, e agora ele está falando que além de tudo isso, existe mais uma coisa para que vocês façam.
Ele diz assim, então além disso, então a palavra disso neste lugar está conectada em significado com a palavra de Romanos capítulo 13, versículo 9, que diz com efeito, né? Então o significado pode ser expresso da seguinte forma: todas as exigências com relação à lei, ao nosso próximo, podem ser satisfeitas por duas coisas, né? Pelo amor, lembrando que estamos perto da eternidade, mantendo uma profunda consciência desta verdade em mente. Irmãos, se estamos mais perto da eternidade do que nunca, nós precisamos cumprir os mandamentos. Nós precisamos ter muito temor e ficarmos em tremor, porque sabendo que o dia do Senhor está às portas. Então, nós vemos que Paulo, ao chamar a atenção disso, ele incentiva os crentes da igreja de Romanos a uma vida de honestidade, verdade, paz e contentamento. Porque a doutrina nestes versículos, irmãos, é uma profunda convicção da proximidade da eternidade, que vai incentivar aqueles crentes a uma vida reta no relacionamento com os outros. Então, conheceis o tempo. Então, Paulo aqui está fazendo uma avaliação apropriada do tempo, tendo muitas visões justas da brevidade e do valor do tempo, do propósito para o qual foi dado e do fato de que está em relação a nós rapidamente chegando ao fim. Então, ele chama a atenção, vocês estão conhecendo o tempo, que não tem mais tempo. É como se ele dissesse, está no fim. Então, ele fala do tempo de despertar. O que é um despertamento, irmãos? Então, nós vemos que Paulo traz aqui uma belíssima imagem de despertar. Então, o amanhecer, quando a aproximação da luz da manhã, é o momento de se levantar da cama. Então, despertamos e aí nós mesmos tomamos a decisão. É hora de levantar da cama, estou acordando para a vida novamente. Então, na escuridão da noite, as pessoas dormem. E assim diz o apóstolo Paulo. O mundo estava afundado na noite do paganismo e do pecado. Naquela época, era de se esperar que eles dormissem o sono da morte espiritual. Mas agora, a luz da manhã do Evangelho nasceu. Então, é hora, portanto, das pessoas abandonarem as obras das trevas e levantarem-se para a vida, pureza e ação conforme a vontade do Senhor. Então ele fala, ele repete, porque a salvação está mais próxima do que antes, do que quando começamos a crer. Então todos os dias estamos mais próximos de um mundo, de uma luz perfeita. Então quando Paulo usa o exemplo do despertamento, ele nos leva a lembrar de qual o nosso comportamento quando o dia amanhece. Já é hora de despertar. E quando a gente desperta, a gente começa a fazer várias coisas. A gente começa a programar o dia. A gente começa a pensar no que vamos nos alimentar. Então, e no versículo 12 ele diz, a noite está se acabando e o dia chegando. Deixamos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Então, a palavra noite, irmãos, no Novo Testamento, é usada literalmente para mostrar os céus estrelados. Então, mostra-nos um estado de ignorância e crime, que é o sinônimo da palavra escuridão. Visto que tais atos são comumente cometidos à noite. Então, a gente vê, normalmente, quando a noite chega, como é propício para as pessoas fazerem o que é ruim. Mas nós vemos que neste lugar, parece que nossa condição imperfeita e obscura no mundo, em contraste com a pura luz do céu para nós, e os puros resplendores do céu estão mais próximos do que nunca. Então, está se acabando. Quando Paulo fala que está se acabando, que a noite está se acabando, literalmente está cortado, que está se tornando curto, está se precipitando para um fim. Tudo está caminhando para um fim. Então, nós vemos que o dia é todo o esplendor e glória da redenção no céu. O céu é frequentemente representado como um lugar de dias puros e esplêndidos. Então, quando Paulo enfatiza
que a noite está se acabando e o dia chegando, ele já faz uma orientação prosseguindo no mesmo versículo. Deixemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então, nós vemos que ele orienta que essas obras das trevas, essas obras obscuras, têm que ser largadas de lado, deixadas, para que possam ser substituídas pelas armas da luz. E quais são as armas da luz? Então, a palavra armadura, ela nos lembra instrumentos de guerra, incluindo capacete, espada, escudo, conforme está em Efésios capítulo 6, do versículos 11 a 17. Então, no Novo Testamento, a palavra armas da luz, ela é usada para denotar os auxílios que o cristão tem ou os métodos de defesa em sua guerra. Então, precisamos tomar posse dessas armas espirituais de Efésios para que possamos vencer as obras do mal. E no versículo 13, Paulo faz mais uma advertência. Ele chama a atenção dos romanos. Ele chama a atenção da igreja de hoje, dizendo assim: vamos andar, pessoal, de maneira diferente, como de dia, não em orgias e bebedeiras, não em pecados sexuais ou depravações, não em brigas, nem inveja. Então, o comportamento do crente, ele tem que ser diferenciado. Nós temos que andar como se fosse de dia, passos firmes, sabemos que estamos pisando em lugares claros. Então, nós vemos que os homens escolhem a noite por suas alegrias, mas nossa noite é passada, por todos nós somos filhos da luz e do dia. Portanto, fazemos apenas o que é adequado para que fique exposto à luz. Então, as nossas obras, João escreveu que muitos preferem as trevas para que as suas obras não sejam manifestas. Mas nós, como filhos da luz, precisamos andar como no dia, aproximarmos cada vez do dia. Porque não podemos ter em nosso comportamento orgias e bebedeiras, pecados sexuais ou depravações. Então, aqui dispensa muito comentário, porque está muito claro, irmãos. Orgias e bebedeiras são formas variadas de intemperança, detonando muita coisa, geralmente terminando em intoxicação. Então, aquilo que intoxica, aquilo que leva ao sofrimento da carne, aquilo que antecipa doenças, nós devemos fugir dessas coisas. E pecados sexuais ou depravações, formas variadas de impureza, aquele que aponta para atos definidos ou outro mais geral. Então, não em brigas nem em inveja, formas variadas daquele sentimento venenoso entre homem e homem que inverte a lei do amor. Então, muitas vezes nós estamos brigando por causa... Eu até li uma mensagem há poucos dias que diz que aqui nós chegamos ao mundo sem nada, vamos sem nada, não vamos levar nada, porque caixão não tem gaveta, e durante este período, este intervalo, brigamos por coisas que não trouxemos e não vamos levar. Então, devemos fazer uma análise, irmãos, daquilo que estamos brigando, daquilo que estamos nos estressando, se é uma inveja, se é aquilo que desagrada ao Senhor, vamos mudar de comportamento. E no versículo 14 ele diz: em vez disso, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em realizar os desejos da carne. Revesti-vos, irmãos, quando eu estou de roupa, eu estou vestida. Mas quando fala em revestir, me lembra um sobretudo, me lembra uma capa de chuva, me lembra algo mais que vai acima daquela roupa que eu estou usando. Então, quando Paulo fala em revestir, é a mesma que fala Romanos capítulo 13, versículo 12. Ele faz referência a roupas ou vestimentas. Então, nós vemos que nós precisamos vestir-se do Senhor Jesus, que significa tomá-lo como modelo e guia, para imitar o seu exemplo, obedecer aos seus preceitos,
tornar-nos semelhante a Ele. Em todos os aspectos do Senhor, o Senhor Jesus era diferente daquilo que havia sido especificado no versículo anterior. Então, quando Paulo diz, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, Ele está chamando a nossa atenção para que possamos nos parecer com o Senhor. Muitas vezes precisamos fazer aquele exercício. O que faria Jesus em meu lugar? Tem um livro muito interessante que diz o que Jesus faria em meus passos. Então, quando toda a nossa atitude, todo o nosso comportamento, decisões que vamos tomar, sempre precisamos olhar para cima e perguntar o que o Senhor faria no meu lugar. E não fiqueis pensando. Então, a palavra provisão aqui é o que é usado para denotar cuidado providente ou preparação para necessidades futuras. Isso significa que não devemos fazer disso um objetivo para satisfazer nossas luxúrias ou estudar em fazer isso guardando qualquer coisa com referência a esses desejos, né? Então, com referência aos desejos corruptos, né? A carne, nós vemos que a nossa carne, ela inclina para o mal. Romanos capítulo 8 diz o seguinte, aqueles que vivem na carne, inclinam-se para as obras da carne, e os espirituais inclinam-se para as obras do Espírito. Então, nós precisamos, vamos ver Romanos capítulo 8, só para nós encerrarmos aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus que livrou da lei do pecado e da morte. Se viverdes, versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, a nossa carne, ela nos inclina para a inveja. Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne e fala também sobre o fruto do Espírito. Inveja, bebedice, glutonaria, então, e várias outras obras da carne. Então, precisamos andar como Jesus andou. Então, nós precisamos nos alimentar cada dia mais da palavra, porque é a palavra que vai falar ao nosso coração, que o Espírito Santo é que nos dá discernimento daquilo que nós precisamos modificar para um dia estarmos revestidos do Senhor Jesus, para estarmos mais parecidos com Ele. Graças a Deus por esta palavra nesta manhã, e nós só temos que agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Pai querido, Pai de amor, Senhor, encerrando aqui mais uma vez, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelo estudo de Romanos capítulo 13. Te louvamos, Senhor, por essa orientação tão maravilhosa, Senhor. Que cada dia mais, Senhor, nós possamos absorver este entendimento, de estarmos nos preparando, deixando as obras das trevas, e caminhando-nos para as obras da luz, revestindo-nos, Senhor, do Senhor Jesus Cristo, que é aquele que nos chamou para servirmos, ó Pai. Que possamos compreender a nossa grande missão enquanto estivermos aqui. E assim, Senhor, nos fortaleça neste novo ano. Que possamos ter um ano repleto de bênçãos. E principalmente, Senhor, que venha o Teu reino, porque as outras coisas nos serão acrescentadas. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.